Que alegria, muita alegria conversar com o nosso queridíssimo amigo, colaborador da Rádio Metrópole, doutor Francisco Ora Fontes. Doutor Chico, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, Nardelli. Bom dia, ouvintes. Prazer estar ouvindo você. Alegria. Oh, que Saber que bom, você superou e superou bem, eu sei disso. é Essa verdade. dificuldade não é fácil, não é fácil. Eu diria, sobretudo, do ponto de vista psicológico. É, A gente não sabe como é uma roleta russa, a gente teme, às vezes, pelo pior. é Mas, verdade. graças a Deus, você evoluiu muito bem. E é uma alegria, né? Você ganhou o habeas corpus É, eu quarentenal, já está de ganhei. volta. Ganhei. E Eu nada como. conversei com o doutor Chico esses dias, mandei mensagem para ele. Doutor Chico, que é essa figura que a gente fala com ele, ele já acalma a gente só de nos dar uma resposta sempre tão gentil, atencioso. Eu já vou pedindo desculpa pelo abuso, porque vira e mexe eu peço ajuda para o doutor Chico. E eu falava para ele, estou em tal dia, oitavo dia. Ele, oitavo dia já é o habeas corpus? Eu, não, mas já está passando. Vai passar. E, doutor Chico, você disse uma coisa que é muito importante, a gente até falou um pouco sobre isso na abertura do programa 7, que boa parte do processo de atravessar essa jornada da Covid é a cabeça, né? Porque a gente nunca Isso. sabe o que pode ocorrer. Graças a Deus, o meu problema maior foi só esse, que na verdade nem foi um problema tão grave, porque eu evoluí de maneira muito leve, muito branda, então foi tranquilo para mim. Mas que a angústia e a ansiedade, elas vêm, independente de como a gente está se sentindo. No meu caso, graças a Deus, foi leve. Mas a É, ver- maneira como a gente encara, não é, doutor Chico, é parte do processo. é parte importantíssima, porque, veja bem, a disponibilidade mental, psicológica, responde muito pela pronta recuperação do paciente, às vezes até pelo contrário. A gente sabe o histórico de pessoas depressivas que têm maior dificuldade em superar problemas de saúde de uma forma geral. Então, é importante. O problema da Covid, primeiro, ela está no nosso ambiente, vou dizer assim, ela impregnou as nossas vidas de tal maneira que ela está na televisão, ela está no rádio, ela está na conversa com o vizinho, com o amigo, com o morador de rua, todo mundo está falando em Covid, todo mundo é de alguma forma vítima disso. Então, na cabeça, e a gente sabe que é uma roleta russa. Nós estamos indo aí para 1 ano e meio de doença, e se você me perguntar qual a história natural dessa doença, eu digo, ainda não sabemos por completo. É essa uma coisa que nos angustia. Já evoluímos em algumas circunstâncias, mas observe que as características do vírus têm mudado, e a do hospedeiro, no caso, nós, hospedeiros involuntários, claro, também estão mudando em relação às defesas, à resposta imunitária. Nós estamos falando de dois seres, né, vivos que estão se contrapondo, o vírus e o ser humano, em algum momento, como na história de todas as pandemias, a maioria, quase que absoluta, a proporção delas foram ligadas a vírus. A gente sabe que em algum momento existe a tendência a uma acomodação, como se uma espécie não quisesse destruir a outra. Eu tenho até dificuldade de chamar o vírus de espécie, porque ele quase que não é um ser vivo, mas causa tanto dano, tem uma capacidade de sobrevivência, de adaptação e, sobretudo, de virulência, vale a redundância, que nos assusta. Então, passar por isso não é fácil. Vocês não abusam, os pacientes não me abusam. Eu adoro, faço da minha profissão uma alegria quando eu posso, pelo menos, atenuar, ajudar e abraçar. Você sabe que a gente não tem remédio para tudo. Aliás, ouso dizer, para a maioria das doenças a gente não tem remédios. Mas muitas vezes não fazer errado e até um abraço, um consolo, uma palavra de tranquilidade naquele momento melhora É a verdade. nossa imunidade. Seguramente melhora. Não tenho dúvida também, doutor Chico. Outra coisa que eu acho que também pode ajudar muito nesse processo de imunidade, de tranquilidade, é o sono. E a gente está falando com um especialista nesse assunto. Doutor Chico, eu queria especialmente te perguntar sobre sonhos, porque nesse período todo de Covid eu tive vários pesadelos. Eu dormi mal alguns dias. E acordava no meio da noite eu vivi esse ano todo em que eu consegui correr do vírus e ele não me alcançar. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como deve ser a pessoa que está doente acordar no meio da noite sem ar?
Eu só pensava isso. Acordar no meio da noite sem ar deve ser o pior dos pesadelos. Eu não passei por isso, graças a Deus, mas acordei no meio da noite. E ficava com a ansiedade tão grande que às vezes eu sentia falta de ar. Muito mais pela ansiedade do que organicamente. Então, acordar, ter pesadelos, sentir a ansiedade e até somatizar sintomas por conta dessa ansiedade tem sido também uma outra jornada em glória para a gente nesse período, né, doutor Chico? É verdade. E o sono, ele tem, claro, ele tem efeitos somáticos, ele tem efeitos no corpo, ele é fundamental na restauração da imunidade. Quem dorme mal tem resposta imune ruim, e a gente sabe disso ao longo do tempo. Quem perde noites consecutivamente vai ter queda nos linfócitos, nas células de defesa. Isso já existem estudos muito bem conduzidos mostrando isso, mas a repercussão do sono é sobretudo na estabilidade emocional, psicológica, é fundamental. E o fato da gente sonhar nesses momentos, sobretudo pesadelos, a natureza é tão fantástica que ela nos deu assim uma psicoterapia, como se à noite a gente fizesse isso de graça, não precisamos recorrer a ninguém, nós e nós mesmos estamos naquele momento deletando os nossos fantasmas, não é? Estamos deglutindo, digerindo, é quase que um processo digestório para que sejam excretados de alguma forma aqueles sonhos, aquelas angústias que estão lá entranhadas na gente e que a gente acumula ao longo do dia sem perceber. Você vai ouvindo tanta coisa, tanta notícia, tantas perdas inacreditáveis, não é? Que a gente diz assim, pô, como é que o Paulo Gustavo morre? Um cara saudável, bem de vida, tranquilo, cabeça boa. Que diabo de vírus detonou um homem com as características dele, resistente, uma pessoa extraordinária, e a gente, isso entra na cabeça da gente, a gente fica pensando, por que não eu? Sim. O que é que eu tenho de melhor do que os outros para ser blindado? Nada. Então, essas angústias, essas inseguranças nos fazem ter esses pesadelos e é extraordinário que socorra, porque isso funciona como uma terapia. Você está deglutindo, digerindo isso. Numa das minhas crônicas, uma vez, eu escrevi e fez muito sucesso, porque a pergunta que eu ouço muito é, doutor, e se eu acordar morto? Eu via isso com uma frequência, ou ainda ouço com uma frequência enorme. E eu entendo o que está por trás dessa angústia. E quando você fala de uma doença cujo sintoma é falta de ar, você diz assim, é a angústia das angústias. Olha, eu tenho certeza que no julgamento do George Floyd, lá nesse terrível, que aquilo foi um assassinato, e felizmente foram condenados os autores do crime. Mas o que mais angustiou naquele vídeo, o que nos fez tomar a dor daquele cidadão, foi a angústia respiratória. Como é que um homem está dominado no chão, com o pescoço esmagado, sem poder respirar, e can't breathe, se eu não posso respirar, virou o lema da história. Sim. Então, a expectativa de não poder respirar em nós, pobres animais aeróbios, nós somos aeróbios estritos, o que é que eu quero dizer com isso? Não dá para viver sem respirar. Então, a angústia de ter uma doença que acomete o sistema respiratório de uma forma avassaladora, graças a Deus, na grande maioria das vezes, não. Mas naqueles casos em que ela evolui desta forma, a gente vê, é brutal. E às vezes o acometimento é muito rápido, ao ponto do indivíduo, como você disse muito bem, deitar e imaginar, e se eu acordar morto? Sim. Ou se no meio da noite eu acordar sufocando? É angústia. Nessa brincadeira, Nardelli, brincadeira entre aspas, claro, nessa história eu tenho ouvido de pacientes a sensação de que estão acordando no meio da noite angustiados, basicamente em pânico. É como se fosse uma somatização mesmo. Acorda com a sensação de que a respiração não está funcionando direito, e muitos deles fazem o que se orienta, levanta, anda um pouquinho, abre a janela, respira. Isso é angústia. Essa angústia agora é mistura de tudo, existencial, vírus. Então, o sono tem que ser preservado e esses pesadelos, por incrível que pareça, fazem parte do tratamento.
Imagina. Doutor Chico, a gente está conversando com o doutor Chico Hora, doutor Francisco Hora Fontes, que é médico pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da UFBA e coordena o Laboratório do Sono do Hospital Português. Por que, doutor Chico? É uma coisa muito estranha para a gente entender. Por exemplo, eu falei aqui há pouco que, com muito pesar, recebi a informação quando eu já estava boa, graças a Deus, porque senão, se fosse antes, eu teria ficado mais angustiado. Um vizinho meu do meu prédio acabou falecendo de Covid. E a situação dele foi atípica. Ele sentiu dores no corpo apenas. E ele achou que não era nada demais, que era postura, que era aquela coisa, né? Ah, tá doendo, tá tudo bem, tá todo mundo tendo dores no corpo. E aí, de repente, a coisa apertou de um jeito que quando ele foi ao hospital, acabou indo a óbito no dia seguinte por Covid. E o pulmão estava comprometido. Não avisa que a gente está com o pulmão comprometido, o pulmão não dá um sinal, a gente pode não sentir isso e estar realmente numa situação avançada de comprometimento? Sim, infelizmente existe essa doença, tem essa característica terrível. Na tradicional, a gente tem uma doença clássica que vem desde lá, foi descrita lá na Guerra do Vietnã, naqueles soldados politraumatizados, mutilados na guerra, e a gente tinha síndrome de angústia respiratória, que era uma condição, mas era uma condição progressiva, você via que ia melhorar ou não, você tinha todos os parâmetros para evoluir naquele caso. O que a gente vê na Covid é exatamente isso. Olha, nós podemos dizer que é um vírus sistêmico. Ele não é apenas respiratório, a porta de entrada é respiratória, mas ele pode acometer qualquer órgão do corpo humano. Eu tenho visto pacientes que morreram, desenvolveram insuficiência renal grave, eu tenho visto pacientes que fazem formas digestivas de doença com diarreias absurdamente de difícil controle, e a gente está convivendo com essas situações. Esse tipo de situação da dispneia, da falta de ar, assim, cara, no começo da tarde está bem, de repente no fim da tarde, ou o contrário, ele começa a piorar, seus parâmetros de saturação, por exemplo, hoje todo mundo sabe o que é saturação da oxihemoglobina, até outro dia ninguém falava nisso. Quando você começa a observar, doutor, minha saturação está caindo, eu não estou sentindo nada, eu estou bem, a gente sabe que essa doença tem essa característica, essa agressão silenciosa, muitas vezes cai em poucas horas e o paciente não tem sintomas. É como se fosse, usaram até uma expressão, os ingleses tentaram cunhar isso como uma dispneia alegre, uma coisa assim, de que você não sente nada. Não tem nada a ver com alegria isso, né? Mas é uma forma assim silenciosa de evolução da doença e por isso ela é perigosa. No início nós tínhamos a perda do olfato, a perda do paladar, que a gente dizia, bom, aí está mais ou menos, são coisas quase que marcantes, carimbos dessa doença. Então, ótimo. Mas a gente não vê isso em todos os casos, não é tão prevalente assim a anosmia e a ageusia, não são tão frequentes assim. E o que assusta é que essa doença é multiforme, ela se apresenta de várias formas. E aí, Nardelli, gera um outro pânico. Tudo que eu passo a sentir, nós somos seres vivos. Então, você vai ter sua dor de cabeça, eventualmente, você vai ter sua dor muscular, você vai ter isso, você vai dizer, poxa, é Covid, vou testar. Também assim, nem 8, nem 80. Sim. Mas é óbvio que a gente fica angustiado, sim, porque a doença é sistêmica. É o que mais angustia hoje, estamos já com um histórico de avaliação das sequelas da Covid. E é assustador o que a gente tem visto, sobretudo em termos de sequelas neurológicas. Isso é assustador. Gente que está perdendo memória, gente que fica com disfunção neurológica mais grave. Então, isso é assustador. O tempo está nos mostrando detalhes que a gente não imaginava que um ser microscópico miserável fosse capaz de propiciar. É verdade. Eu, sei lá para o terceiro, quarto dia, perdi o olfato e aquilo dá um susto na gente, né? Porque você fala assim, ai meu Deus do céu, tá gravando. Mas graças a Deus não foi. Foi o sintoma clássico que eu tive, basicamente foi esse. Mas a gente se assusta mesmo, porque você fala assim, meu Deus, agora eu sinto que tá concreta a coisa. Mas acabou, já voltou também, tá tudo bem. O senhor falou em Paulo Gustavo, doutor Chico, e Camille mandou aqui uma pergunta, tem uma curiosidade sobre isso. Diga aí, Camille. Bom dia, doutor Francisco. Tudo bem? Bom dia, Camille. Tudo bem. Muito bem. A gente sabe que o ator Paulo Gustavo, ele tinha uma asma, só que era leve e controlada, né?
E aí os médicos, Isso. eles dizem que esse tipo de asma, ela não é um fator de risco para a Covid-19. Então, eu queria saber quais são as características dessa asma leve e a partir de que indício que uma asma ela é considerada um fator de risco, de fato, em relação à Covid. Olha, tecnicamente, todo asmático, a asma é uma exacerbação de uma resposta inflamatória do pulmão a múltiplos agressores, né? Desde mudanças ambientais, desde alérgenos, mas, sobretudo, todo indivíduo com asma, tecnicamente, ele tem uma hiperreatividade respiratória, sobretudo brônquica. Isso promove broncoespasmo, edema de mucosa, que é uma resposta inflamatória. As pessoas que têm asma leve costumam ter, elas sabem, elas percebem quando o fôlego está ficando curto, elas já sabem, a maioria delas sabem como lidar com isso. Hoje você tem broncodilatadores, as famosas bombinhas, sprays, inalatórios, cápsulas, pozinho, que funcionam muito bem e os pacientes convivem com sua doença sem traumas, sem grandes problemas, porque tecnicamente é uma doença incurável, você vai conviver com ela, tem períodos de melhora extraordinariamente longos e você pode, em alguns casos, até reverter inteiramente, ela pode desaparecer na vida da pessoa, mas o asmático é muito fácil diferenciar um do outro. O asmático de moderado a grave, as crises deles costumam ser com impacto clínico maior, as dificuldades respiratórias são maiores, muitas vezes a necessidade de internamento ou de avaliação, ou sobretudo de recorrer a uma emergência para uma medida mais administração de corticoide, às vezes até venoso, a necessidade de nebulização mais intensa e às vezes até de suporte ventilatório pode acontecer. No caso do Paulo Gustavo, eu também tive informações, porque ele é uma figura pública, de que ele não tinha uma forma de asma grave, a gente sabe que ele era um indivíduo extremamente dinâmico nas suas atividades, no seu trabalho, sobretudo, e a gente sabe que teria tudo para evoluir bem. E é isso que torna essa doença tão terrível, a famosa roleta russa. Eu já observei, eu não estou acompanhando diretamente os casos de Covid, por força, primeiro, eu não tenho formação de infectologista, essa é uma doença que precisa do infectologista de perto, e os infectologistas nossos, estou falando dos colegas aqui da Bahia, sobretudo, são muito bem preparados do ponto de vista clínico, porque é uma doença clínica e sistêmica, insisto nisso, e eles sabem o momento de alterar ou de fazer alguma coisa mais severa, digamos assim. O que a gente sabe, no caso do Paulo Gustavo, é que ele evoluiu de uma forma típica roleta russa. Não era esperada aquela evolução e foi rápida e progressiva, porque em pouco tempo ele entrou no respirador, depois foi para a oxigenação extracorpórea e, infelizmente, não resistiu. Por outro lado, eu tenho visto situações em que, por exemplo, um casal em que o marido tem o Covid e a esposa dele muito doente, obesa, estou citando exemplos que eu vi, Sim. Muito obesa, doente, hipertensa, diabética, convivendo com ele ali dia e noite, ele vem a falecer e ela sequer testou positivo. Como é que a gente explica isso? Como é que... Ou então, outros que pegam Covid e você diz assim, esse é homem-bomba, ele tem várias comorbidades, ele não vai resistir. E ele tira de letra, como se fosse, entre aspas, a velha gripezinha. Sim. Mas é essa característica da roleta russa que nos deixa assustados. Então, vale repetir a história. Ainda estamos num evento de Covid, ou seja, precisamos evitar as aglomerações, a máscara, o uso da máscara em ambiente coletivo, público, é essencial. E, olha, vai ser por muito tempo. Eu não vejo assim quando a gente vai dizer, olha, abolida a máscara. Não vejo. E aqui para nós, atrapalha um pouco, pode ser desconfortável, mas é extremamente necessário e essencial. Faz parte da vida da gente hoje, verdade, a máscara. Doutor Chico, o senhor observou no seu consultório uma diminuição de casos de gripe, de doenças respiratórias em geral, talvez por conta disso? Sim, outro dia, conversando com um grupo de colegas de diversas especialidades, todos ali, eu perguntei assim, quem teve gripe de um ano para cá? Ninguém. E nós pegamos muito gripe, óbvio, a gente se expõe, o paciente vem a nós, traz a sua gripe, não é? E os pediatras também se expõem muito, pegam muitas gripes. E eu conversando com essa turma, ninguém teve gripe, um ou outro.
Isso mudou muito. Olha como a história da transmissão respiratória é fato, não é ilusão de ótica, não. Ela existe. E a máscara nos protege, sim, sem dúvida nenhuma. Doutor Chico, só para não te abusar mais, uma pergunta de um ouvinte que ele está já há um tempo na linha, ele quer te perguntar uma coisa, é Fernando, e depois a gente te libera. Fernando, bom dia. Bom dia, bancada. Bom dia, doutor Francisco. Doutor Francisco, bom dia, amigo. Eu tive Covid e fiquei 15 dias internado. A médica disse que eu tinha uma pequena infiltração no pulmão direito. Minha saturação chegou a 86, depois normalizou, fiquei internado até 15 dias. E agora, depois de 30 dias, eu tomei a vacina. A minha pergunta é o senhor, o que é primeiro infiltração, uma pequena infiltração no pulmão? Olha, e segundo, 2 minutinhos. E segundo, qual o percentual de quem já tomou a primeira vacina e teve essa Covid de reinfectar novamente? Olha, vamos à primeira pergunta. A gente usa muito a expressão infiltração como marca de achados morfológicos, coisas que aparecem no pulmão, né? Muitas vezes é uma cicatriz, muitas vezes é um nódulo calcificado. No tempo da tuberculose, a gente via muito isso. O paciente tinha uma doença, cicatrizava, ficava com aqueles infiltrados. Como a doutora que lhe acompanhou se referiu a esse infiltrado, certamente ela está se referindo ao infiltrado característico da COVID, dessa resposta inflamatória que a COVID causa, que é muito característico no exame, sobretudo da tomografia computadorizada de tórax. Esse infiltrado praticamente acontece na grande maioria das pessoas. Boa parte das pessoas que estão evoluindo bem, ou daqueles que têm a doença sintomática, não vão fazer exame, nem fazem, nem sabem se tiveram ou não infiltração. Mas se o fizessem, se todo mundo fizesse assim de uma maneira compulsória, a gente ia ter infiltração em quase todo mundo. Faz parte dessa resposta inflamatória. O problema é a proporção dessa infiltração. A gente usa, os pacientes já usam essa expressão, mais de 50% do pulmão acometido, mais de 70%. A gente sabe que são infiltrações, é um acometimento importante, significativo. No seu caso, ela disse bem, foi uma pequena infiltração localizada num território, num pequeno espaço do território pulmonar, que não deu ou não daria repercussão funcional, e graças a Deus não deu, e você saiu bem, esqueça isso, não pense mais nisso, porque se você ficar se lembrando do Covid, ele vai lembrar de você. Não fique lembrando dele. Com relação à pergunta da vacina, nós estamos lidando basicamente com, no Brasil, 2 são prevalentes, a Oxford e a Coronavac, e nós estamos lidando no mundo com as mais usadas, 4 vacinas aí de peso, e existem diferenças na resposta da produção de imunidade. Ninguém pode te dar essa resposta ainda com absoluta certeza matemática ou estatística, porque nós estamos no processo de imunização acelerado por necessidade e que ainda não temos respostas para tudo. O que eu lhe digo é o seguinte, se você vacinou as 2 vezes, você está muito mais protegido do que estaria se não o fizesse. Por que eu digo isso? Esqueça números. 50%, 60%, aquela é 70%, a minha é 50%. Esqueça isso. Se lembre do seguinte, a chance de você ficar doente de uma forma grave reduz a coisas mínimas, ou seja, 0, alguma coisa por cento. Nós estamos já vendo o resultado disso. São Paulo hoje é um laboratório para o mundo em Covid. E hoje a gente sabe que, por exemplo, no meio dessa onda de Covid na cidade de São Paulo, os idosos praticamente desapareceram das emergências e das UTIs. Foram os primeiros a serem vacinados. Estão lembrados disso? Então, essa turma foi protegida pela vacina, sim. O que mudou na vida deles é que as vacinas trouxeram proteção, trouxeram resposta imunológica e eles não precisaram mais ir para as UTIs, serem entubados e boa parte deles morrerem. Então, um recado, não titubeiem, vacine na hora que chegar, tenha vacina, vacine. Não escolha a vacina. Nós temos a Anvisa, instituições sérias que estão por trás dessa liberação, portanto, está liberada, é para tomar, tome, não tenha, entre aspas, frescura com isso não, é para tomar, tome, vai te proteger.
Maravilha. Doutor Francisco Ora, muito obrigada, doutor Chico. Sempre uma alegria poder te ouvir, nos ajuda muito sobre todos os aspectos. Até a próxima. Saúde, boa semana. Obrigado, querida. Obrigado aos ouvintes que me toleraram. Todos olha, elogiando. foi uma alegria. Você me deu um presente. Começar a semana vendo que você está aí bem, firme, forte e de volta ao batente. Opa, graças alegria. a Deus. Obrigada, doutor Chico. Comecei a semana com o pé direito. Que bom. Todos nós também te ouvindo. Muito obrigada, doutor Chico Ora. Nosso querido amigo, colaborador da rádio, um grande médico, pneumologista. Há muito tempo, né, Aragão?